Ela é uma esposa, ela é mãe, ela é uma filha amada do Senhor. Eu sou suspeita para falar dela, mas ela é a pastora da nossa comunidade Renovo, Alana Higger. Seja muito bem-vinda, pastora Obrigada. Alana. É uma alegria, uma honra para nós. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada. E pastora, você casou cedo não para os padrões cristãos, mas você e o pastor Alan se casaram cedo, foram pais e começaram o ministério cedo também. Então, como que foi isso, tipo, tão jovem já ter esse papel de esposa, de mãe, de, né, estar à frente também de uma comunidade, de uma igreja, né, ministrando, como que foi tudo isso? Foi só Jesus na causa. Literalmente. Eu casei cedo, eu casei no aniversário de 19 para 20 anos. Eu nasci em Ijuí, com 5 para 6, fui embora para Florianópolis, morei lá. E por mais que eu tivesse Jesus, houve uma época ali em que eu comecei a me afastar. Ia na igreja, né? Mas meu coração já Sim. não estava ali. Tava disputando com muitas coisas dentro do meu coração nessa Sim. época. Mas eu já tinha, assim, um norte do que eu queria para minha vida. E eu queria uma carreira. Eu fui projetada para isso. E tava tudo certo, Até que até que, pra me contar toda a história, vai ter que ser um podcast eu só vou ter pra que isso. fazer toda uma temporada. Mas resumindo, né? Deus entrou nos meus planos, atraiu meu coração novamente pra ele. O Alan foi uma peça importante disso. Foi uma longa história também, até acontecer tudo, mas enfim. Voltei pra Ijuí com 19 anos, pra gente então se casar. Sim. Nos casamos quando eu fiz ali 20 anos e a gente já queria ser pais, né? Cedo. Sim. Então, com 8 meses de casado, engravidei da Sara. E tem também um testemunho lindo para contar sobre isso, que Jesus fez através disso na minha vida. Sim. Foi fazendo também ao longo dos Ao longo anos. dos anos. E quando a Sara tinha 11 meses, tcharam, eu engravidei Já do veio o Marco, Marco. já em seguida. Então, foi um presente, a gente queria ter filhos mesmo. Sim. Lógico, era nova. Hoje, se eu olho para trás, muita coisa eu faria diferente com a mentalidade que eu tenho hoje. Mas a maternidade também te amadurece muito, Sim. né? Então, muito da maturação que eu fui vivendo foi a partir Também a partir desse disso. lugar como mãe, estando em casa, como esposa. A igreja também, logo que a gente se casou, nós nos tornamos pastores. Também foi um desafio. A gente imagina muita coisa e chega na hora. Sim. Não é como a gente imagina. Então Deus ele usa muita coisa para trabalhar o nosso coração, para nos aperfeiçoar, para nos lapidar também, né? Sim. Então são muitas coisas juntas assim que aconteceram. E quando o Marco era neném, então eu engravidei da Sara, logo engravidei do Marco. E quando o Marco ainda era nenê, eu fui no médico porque eu senti que a minha barriga começou a crescer e eu achei estranho. Sim. Eu lembro que quando eu fui no médico, ele fez o toque assim, ele disse: "Tu tá grávida de novo". E Meu eu, Deus, meu Deus, já eu um tô pouco com demais. dois nenê. A Sara ainda era pequena, o Marco era nenê. E daí o médico foi fazer o ultrassom. E ele descobriu não é um bebê, não é uma gravidez. Antes fosse, ele falou, né? E ali eu descobri que eu tava com um cisto. Sim. Ele usou esse termo no dia e foi ótimo, né? Porque Sim, não me pra assustou. não Mas assustar. lógico que foi um Tu pouco já assustador. Meu ovário direito estava com um cisto do tamanho de uma bola. Por isso que parecia realmente que eu já tava gestando, né? Sim. E em questão de 20 dias, o meu ovário esquerdo, que estava normal, quando eu fiz todos os exames e tomografia, ele já estava também tomado, assim, era um 20 tumor. dias. E nesse meio tempo, aconteceu algo muito precioso, assim, porque por mais que a gente passe por adversidade, por mais que a gente vive essas dificuldades, o Senhor, ele não sai de cena, ele continua agindo e ele é um bom pai, ele se importa, ele está conosco. E como eu era muito jovem, né? Eu tinha com 21, eu ganhei a Sara, com 22 eu tive o Marco, e com 23 então eu tive esse tumor. Sim. Eu tava no meu auge, assim, né? Pra poder De gerar tudo, e né? tudo. Recém-casada também. E eu lembro que a gente queria ter mais filhos. Eu queria ter 5 filhos, na verdade. Meu Deus! Eu Tá ia quase igual a adorar. minha mãe teve Eu 4. Eu ia estar mais tempo grávida do que, enfim. Mas, diante disso, um pouco antes de eu descobrir esse tumor, o Alan teve um sonho. E nesse sonho ele via eu numa cama de hospital e o médico que cuidava de mim nessa época vinha até ele e dizia assim: ela tá bem,
mas ela não vai mais poder gerar filhos. Mas ela tá bem. E ele teve esse sonho e não atrelou a nada, ele até nem me falou, porque ele disse, uma coisa menos para se preocupar, né? Sim. E aí, quando veio, então, essa notícia, antes da gente ir pra sala de cirurgia e tudo mais, a gente até conversou, o Alan me contou. Então, a princípio, tava tudo bem, eu ia tirar um ovário e a vida que segue. Sim. Mas a gente já foi preparado de alguma maneira e confiante, né, de que ia ser tranquilo, que Deus estava no controle disso. Lógico que eu passei por muitas coisas também internas ali, no sentido, Deus, isso é um castigo. Eu ainda tinha que amadurecer muitas coisas na minha caminhada com Jesus, no meu entendimento sobre muitas coisas, né? E fui preparada. Quando o médico voltou, ele até foi assim, meio sem jeito pra falar pra ela, olha, infelizmente, o ovário esquerdo a gente teve que remover, então ela não tem mais como gerar filhos. Mas a gente já estava preparado para isso. Lógico que aí vem toda uma outra trajetória, porque eu entrei no processo de menopausa forçada, então é igual tirar uma tomada, né, da luz. Ali, tira. E isso trouxe muita sequela, foi um ano inteiro, assim, muito difícil para mim. E Deus sempre dando palavras de que ele me restauraria. Até que eu encontrei depois um outro médico em Porto Alegre, enfim, uma longa história, assim, né? Sim. Mas hoje eu faço toda a reposição e eu digo assim, isso é tão precioso ver o cuidado do Senhor nisso por nos conectar com as pessoas certas. Sim. Porque até mesmo a saúde que correria o risco de eu não ter, eu tenho hoje com qualidade, sabe? Então, Deus, ele é muito bom, muito fiel. A partir disso, ele gerou muita coisa também. Posso falar também a respeito, a gente tá falando de mulher, né? Sim. Muitos preconceitos e às vezes até uma religiosidade que foi carregada e incentivada por muito tempo. Através disso eu pude ser muito tocada e o Senhor me constrangeu, me confrontou e transformou também muitas coisas em mim, porque diante do quadro da menopausa eu comecei a parar de produzir hormônio feminino, né? Sim. Então isso foi uma série de coisas que foi acontecendo. Então eu trocava a noite pelo dia, eu tinha muita insônia, eu não conseguia dormir. Durante o dia eu passava o dia me arrastando, literalmente eu não tinha força. Eu fiquei muito depressiva, eu lembro que eu chorava e me culpava. E eu dizia, Deus, eu tô fazendo corpo mole, Senhor, o que que é isso? E eu orava e tudo que Deus falava era diferente talvez daquilo que eu achava que a culpa era minha, né? E como foi um processo que durou aí cerca de um ano e meio, eu lembro que quando eu cheguei nesse médico em Porto Alegre, que ele lida com a medicina bioidêntica, então, medicina integrativa que trabalha muito com essa reposição bioidêntica, que respeita o teu corpo, aquilo que você precisa, né? Cada corpo dentro daquilo que precisa no seu próprio equilíbrio. E quando eu cheguei assim, eu realmente já não tinha mais esperança, porque eu tava tão, mas tão mal, que foi difícil, a ponto de não foi nenhuma nem duas vezes que o Alan chegava em casa e de tão mal que eu tava, tão indisposta, ele olhava pra mim, eu tava do lado da cama chorando, né, em posição fetal, dizendo assim, Jesus me leva. Eu jamais iria fazer algo desse tipo, mas Jesus me leva, porque eu não dou conta e eu não consigo ser esposa, eu não consigo ser mãe. Então, na minha cabeça, a alternativa que teria era, já que eu não consigo, que eu tô nessa situação e tô sendo um peso pra todo mundo, era assim que eu me enxergava, que eles tenham a oportunidade de seguir a vida sem precisar se preocupar comigo, né? E isso é uma mentira, na verdade, que o inimigo lança nos momentos que a gente tá vulnerável. Mas quando eu cheguei diante daquele médico, ele nem deixou eu falar. Ele disse assim, olha, não precisa falar, eu acredito que por você estar aqui, você tá vivendo algo muito difícil, eu só quero que você faça esses exames. E ele me deu uma pilha de exames, assim, né? Aí eu fiz todos os exames nos horários certinhos que ele me passou. E quando eu voltei pra reconsulta, ele começou a ler e ele disse assim, ó, tal horário tu sente isso, nesse horário você acorda dessa forma, depois isso. Quando ele começou a ler o meu corpo, como o meu corpo estava respondendo, foi como se ele tirasse um peso, um fardo que não era meu.
E ali também eu fui muito confrontada com essa questão realmente da nossa parte orgânica, daquilo que é físico. Sim. Então, lógico que afetou meu emocional, mas ali também Deus começou a tirar muito esse preconceito que aquela época se falava muito, né, contra a depressão, como se Sim. fosse uma coisa, né, um mimimi, uma frescura, mas muitas vezes desencadeia, assim, fatores orgânicos, o nosso corpo e tudo mais. Então, diante disso, eu lembro que ele pediu, ó, eu quero pelo menos 5 meses para você começar a fazer a reposição e começar a sentir uma diferença no teu corpo. E não precisou 5 meses. Eu lembro que uma semana que eu comecei a repor, eu chorava, Bianca. Eu chorava, eu dizia assim, eu parecia uma louca. Era uma louca de alegria, bom. E eu dizia assim, meu Deus, eu sinto vida no meu corpo. Eu sinto vida no meu corpo. Então era como se fosse um tanque de combustível que não tinha, que já estava seco, e caiu uma gotinha, aquilo foi suficiente para, sabe? Então foi uma experiência, todo um testemunho, foi muito difícil, né? A gente passou por muitas coisas também em relação a isso, até chegar ao ponto de eu poder fazer a reposição e começar a sentir a mudança, né? Mas é um testemunho muito forte, assim. Depois, naturalmente, algumas mulheres que às vezes eu sei que tá passando por alguma coisa, a gente conversa, olha, como é que tá o teu quadro hormonal, como é que tá a parte das vitaminas, porque existe a parte física, orgânica, que a gente não pode ignorar. Isso também é algo que a gente aprendeu, né, que Deus fez corpo, alma e espírito. Não, a gente não pode negligenciar nenhum nem outro, achando que esse é mais importante que esse, que o corpo não tem valor, que a alma isso e que o espírito aquilo, porque é os três. Isso compõe o ser humano, o corpo, a alma e espírito, né? Esses três compõem a totalidade de quem a gente é. Então, lógico que um vai afetar o outro, porque ele tá interligado. Então, a partir disso também, falando dentro de uma questão ministerial, de maternidade, de casamento, né? Foi aí, acho que um pontapé pra gente viver muita coisa e pra Jesus trabalhar muita coisa na nossa mentalidade, em nós e através de nós também, com um olhar diferente. Sim.